Glória a Deus para sempre, glória a Deus. Meus irmãos, também saudando os nossos pastores do Setorial 4 que estão conosco. Fiquem em pé aí os pastores do Setorial 4. Glória a Deus, veio um bom número, glória a Deus. Vamos recebê-los com alegria, dizendo amém? Amém. É um setorial bem distante, lá do outro lado da cidade. Glória a Deus. Meus irmãos, sentimos falta de muitos irmãos hoje, mas o que me alegra é porque o Espírito Santo nunca falta o culto. Ele não tem perigo dele faltar. Então, glória a Deus, é uma bênção maravilhosa, isso para nós é uma certeza de estarmos no lugar certo. Meus amados, vamos abrir a palavra de Deus. Nós lemos na leitura devocional do nosso culto divino esta noite, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, versículos 27 até o de número 31. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 27 a 31. E eu repriso essa leitura, também contemplando os nossos irmãos que chegaram um pouco depois da mesma. Mateus 9, 27 a 31. E partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, Jesus estava em Cafarnaum aqui, os cegos se aproximaram dele e Jesus disse-lhes: crede vós que eu possa fazer isto? Ou seja, dar a visão deles. Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Glória a Deus. Meus irmãos, o Senhor tem sido muito generoso comigo nesta palavra. Hoje, muito cedo, quando eu digo bem cedo, é antes do dia clarear mesmo. Eu estava orando e me lembrei da aula magna da escola dominical domingo. Convidei logo os 3 companheiros para me ajudar. Senhor, é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E eu tinha no meu coração uma percepção sobre a divulgação do Evangelho, a exposição do Evangelho, como ele repercute na sociedade, no mundo, nas comunidades, na igreja do Senhor. E aquela palavra estava no meu coração e o Senhor nos levou até o texto de Mateus. Quantos textos nós poderíamos utilizar para falarmos sobre estas impressões que o Senhor trouxe ao nosso coração? Mas esse foi o texto que o Senhor nos dirigiu e eu quero compartilhar com a igreja sobre o tema o Evangelho e a sua extraordinária divulgação. Glória a Deus. O Evangelho e a sua extraordinária divulgação. Tem até um provérbio popular que diz que a propaganda é a alma do negócio, né? Todo mundo conhece esse provérbio popular. E até certo ponto isso também é verdade em relação à proclamação do Evangelho. E eu posso dizer isso por pelo menos 2 motivos básicos. Primeiro, porque o Evangelho não é um negócio, né? Como alguns pensam. Tem gente que até pensa que é. Contudo, o Evangelho, ele é propagado, ele é proclamado mesmo, e isso é feito através dos discípulos de Jesus. Glória a Deus. Segundo, porque a divulgação do Evangelho é diferente dos meios de divulgação de algum produto, de alguma causa, de alguma programação, de algum evento. O Evangelho é diferente dos meios de divulgação movidos pelo marketing e outros recursos que a propaganda moderna utiliza, como a mídia e tantos outros recursos digitais, tecnológicos que nós conhecemos.
Hoje as coisas estão muito expostas na internet e todos nós sabemos muito bem do que isso representa e como isso também tem sido útil ao Evangelho de Jesus. O rádio, a televisão e tantos outros meios. Hoje muitos irmãos evangelizam, participam de grupos de estudos, através das mais diferentes plataformas. Nós começamos praticamente, não estamos com 30 dias ensinando a palavra através do EAD, e já temos mais de 1000 alunos estudando a palavra conosco. Mas, meus irmãos, eu estava meditando sobre esse texto, o Evangelho e a sua extraordinária divulgação, e pensando ainda que o Evangelho do Senhor Jesus, talvez alguns até pensam sobre isso, e o transformaram numa espécie de produto. Mas o Evangelho não é um produto, ele não está à venda. A boa notícia, que é o Evangelho de Jesus, a sua divulgação é extraordinária. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Cristo já comprou o anúncio, já pagou com o seu próprio sangue. Aleluia! E hoje nós anunciamos que Ele nos salvou, nos libertou da escravidão, do pecado. Estávamos mortos em ofensas e pecados, e Ele nos vivificou. Quantos são frutos desta proclamação do Evangelho? Todos nós. Então, meus irmãos, em alguns momentos, a narrativa do Evangelho, a gente vai observando e eu ficando maravilhado. Enquanto pensava sobre isso, foi um dia muito corrido, paramos em alguns momentos e retornamos, e pensando sobre as diversas formas de divulgação das boas novas do Evangelho de Jesus. E pensando sobre isso, em determinadas situações, nós ficamos admirados mesmo, nos admiramos pelo fato de muitas vezes não entendermos os métodos que o Espírito Santo de Deus, que só Ele é capaz de utilizar e inspirar para conduzir os seus mensageiros, glória a Deus, os mensageiros da palavra, para a divulgação do Evangelho de Jesus. E eu quero compartilhar com a igreja do Senhor alguns desses aspectos, alguns aspectos que eu diria que são relevantes e que o Senhor me fez perceber o quanto extraordinária é a divulgação do Evangelho de Cristo. E eu quero compartilhar aí com a igreja sobre isso. O primeiro aspecto que veio ao meu coração e que está muito relacionado foi essa palavra inicialmente que me tocou profundamente. Está relacionado com a história dos dois cegos. A história maior dos dois cegos e de um mudo, surdo-mudo, de um mudo. Mas eu me detenho na história dos dois cegos, porque o Senhor Jesus os curou, e depois disse: vocês não digam nada a ninguém que eu curei. E o que veio ao meu coração, o primeiro aspecto, é a aparente contradição e uma compreensível desobediência deles. Os irmãos concordam? Quase ninguém concordou, pelo menos o amém foi muito pouco. Mas você vai concordar comigo. A aparente contradição e a compreensível desobediência. A contradição, aqui, eu primeiro leio o versículo 31, mas eles tendo saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Mas Jesus, depois de os curar, disse assim: olha, vocês não compartilhem com ninguém. Eu não quero que ninguém saiba do que aconteceu aqui em casa. Mas não teve jeito, diz a palavra do Senhor, que eles, tendo saído, divulgaram a sua fama. E contradição é essa, meus irmãos? Essa contradição está no fato aqui de que o Senhor Jesus, Ele veio salvar, veio libertar, veio fazer a obra, veio curar os enfermos. Ele disse: eu não vim para os que não são, mas que estão doentes. E por que Ele queria esconder aquele fato? Isso parece um tanto quanto contraditório. Esconder o seu poder. Por que as pessoas não podiam saber? E por diversas vezes nas Escrituras, nós vamos encontrar Jesus
tomando a mesma iniciativa. Não diga nada a ninguém. Não fale nada para ninguém. E o Senhor Jesus orientava aquelas pessoas que tinham sido curadas para não divulgarem o milagre ocorrido. Hoje está muito diferente a proclamação do Evangelho. O pessoal faz um merchandising tremendo, já dos milagres antes de acontecer, e o pior, que nem acontece depois. E Jesus fazia questão de dizer assim: não diga nada a ninguém. E eu estava meditando no meu coração, mas por que isso? Qual a razão para o mestre querer esconder tais fatos? E essa indagação ficou martelando no meu coração, porque nós que convivemos com a palavra do Senhor há muito tempo, às vezes tem essas coisas que acontecem e passam semanas e meses até que venha à luz a orientação do Senhor para termos as respostas. Mas eu louvo a Deus porque o Senhor trouxe ao meu coração isso hoje muito claramente, porque havia com uma espécie de, era uma aparente mesmo contradição e uma compreensível desobediência. Os irmãos vão entender por quê. Além da aparente contradição aqui, é notório também no texto o fato da desobediência daquelas pessoas que foram curadas, que Jesus recomendou. O texto de Mateus, na corrigida, diz assim: o Senhor os ameaçou, disse assim: olha, eu penso que Jesus deve ter colocado o dedo em risco. Ele não fez isso antes de curar. Eu vou curar vocês, mas se vocês disseram, vão ficar cegos de novo. Jesus não fez isso. Isso também tem na Bíblia, né? Ele disse: olha, você vai e não peque mais, para que não aconteça coisa pior. O Senhor também já falou assim para alguém. Os irmãos se lembram. E eu estava pensando neste fato aqui, meus irmãos, que em geral, aqui, todos os outros casos semelhantes narrados nos evangelhos, nós vemos as pessoas que dizem assim: não conte nada a ninguém, não fale nada para ninguém. As pessoas faziam exatamente o contrário, contavam para todo mundo, espalhavam para todo mundo. Jesus, quando curou aquele coxo, ele já entrou no templo e ficou gritando a tarde todinha, e Jesus salvando até que os apóstolos foram presos. Foi assim na porta do templo Formosa. Mas quanto mais o Senhor recomendava, aqueles homens, eles receberam de Deus algo muito grande, meus irmãos. Veja o versículo 30 e 31 de Mateus 9, mais uma vez. E os olhos se lhes abriram, e Jesus os ameaçou, nesse texto diz, dizendo: olhai que ninguém saiba, mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda a terra. A aparente contradição aqui reside no fato de que o Senhor Jesus sabia que era muito cedo para que tais eventos fossem notificados. E pela narrativa e a caminhada de Jesus, nesse contexto de Mateus, era exatamente isso que estava acontecendo. Era muito cedo para que aqueles eventos fossem notificados. A história do seu poder, do seu ministério, e principalmente, irmãos, a mensagem do Senhor, que estava sendo pregado e vivida, ainda precisava de tempo. Precisava de uma mudança real na vida daquelas pessoas. E se eles começassem a divulgar todos aqueles fatos: ele está curando, é cura, é milagre, coisas extraordinárias estão acontecendo, eles, quem sabe, poderiam até mesmo precipitar um pouco e mudar o rumo da revelação que o próprio Pai havia dado. Porque o Evangelho não era somente aquela dimensão da cura, dos milagres maravilhosos. Pastor, mas é assim, pelo menos o que o Senhor me fez perceber no coração, e eu posso justificar na palavra. Veja João capítulo 6, versículo 2. Seguia uma numerosa multidão. Por que a multidão seguia? Multidão numerosa, seguiam, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Estavam seguindo a Jesus por isso. Mas veja ainda João 6, 25 a 27. E achando no outro lado do mar
Não importava se ele estava do lado do mar, se estava do lado de cá. As pessoas queriam estar onde ele estava, em busca de cura, de solução para os seus problemas. E o seguiam por toda parte. Veja o que diz João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 25 a 27. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quer dizer, mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste pão e vos saciaste. Já era o outro aspecto. Não era somente pelos sinais, era também pelos sinais e os prodígios. Mas é porque Jesus tinha multiplicado os pães. Ele disse assim: agora está tudo bem. Além de cura, além de milagre, ainda tem pão. O que é que nós queremos mais na vida? E o Senhor estava preocupado com o coração dessas pessoas. E veja o que diz o texto: trabalhai não pela comida que perece. E aí ele prega, ele anuncia, divulga o Evangelho. Mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Glória a Deus. Ele aponta para a proclamação, a divulgação. Porque a este o Pai, Deus o selou, ou seja, deu o Espírito Santo, e deu, glória a Deus, a missão. Então a aparente compreensão, a aparente contradição, ela, aqui meus irmãos, você pode observar, de repente você observa até mesmo a desobediência de quem foi alvo do milagre, é de certa forma compreensível, e eu diria, se justifica, pois como poderiam aqueles dois cegos guardar aquela bênção, uma cura milagrosa? Geralmente quem é abençoado, quem recebe algo de Deus glorioso, não consegue se deter. Assim deveria ser a graça salvadora do Evangelho quando está nos nossos corações. Nós não deveríamos nos conter de estar anunciando, de estar divulgando. E o Senhor queria que eles tivessem uma percepção correta, não por causa do milagre, não por causa do pão, mas por causa de uma vida nova que estaria sendo gerada no coração deles, e eles deveriam proclamar esta vida, anunciar essa salvação. Quem está entendendo, diga amém, meus irmãos. Então, é de certa forma compreensível a desobediência daqueles homens. Daí o nosso primeiro aspecto, falar da aparente contradição e da compreensível desobediência. Eles estavam cegos e agora estavam vendo. Cristo fizeram um milagre, embora eles fossem recomendados e proibidos de divulgar a bênção, eles não podiam conter aquela bênção. E eu creio que a gente pode aprender um pouco com esses dois cegos, meus irmãos, aqui do texto, e divulgar o milagre de Cristo, o milagre que Cristo fez em nós. Quantos aqui reconhecem que são fruto deste milagre do Senhor? Das boas novas, a boa notícia do Evangelho de Cristo em nós, meus irmãos, gerou vida nova em nossos corações. Quantos creem aqui que a gente não pode mais perder tempo para divulgar esta salvação, divulgar estas boas novas, meus irmãos? Todo o nosso esforço, toda a atividade da nossa igreja nesses últimos dias tem sido nessa direção, de proclamar, de divulgar a extraordinária notícia, a boa nova do Evangelho. Oh, glória a Deus! Nós recebemos do Senhor, e algo me chamou muita atenção, porque o Senhor me fez lembrar do texto de Lucas, capítulo 4, ali o versículo 41, quando Jesus repreende os demônios, para eles não falarem nada, mas nem os demônios se aguentaram. Veja o texto de Lucas 41, 4 e 41. Nós lemos aqui que Jesus repreendeu até os demônios para que não divulgassem, antes do tempo, que ele era o Cristo. Veja o que diz o texto: e também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar,
pois sabia que ele era o Cristo. E os demônios falando, ele é o Cristo. Sai, demônio, cala aí, não é para dizer agora nada não. Mas até os demônios falavam. E tem crente que não quer dizer nada. Parece que está com a boca selada. Os irmãos já estão entendendo, não é, meus irmãos? Quem lembra ali de João capítulo 5, o paralítico no tanque de Betesda, meus irmãos? 38 anos, Jesus chegou e disse, não tem quem me coloque. E nós conhecemos a história. Aí o Senhor disse, pois tome a sua cama e ande. Ele pega a cama, começa a andar. Só parafraseando para não lermos aqui 18 versículos. E aí chegam os fariseus de plantão, porque eles sempre estão por aí, todo canto. É uma raça tão ruim que nunca morreu. Gosta de frequentar a igreja. Eles disseram, hoje é sábado, como é que você está carregando a cama? Senhora, quem me curou, mandou eu pegar a cama e carregar. Então não estou nem aí, eu estou carregando a cama. Diz, quem foi que lhe curou? Eu não sei o nome dele, porque Jesus não disse nem um nome. Já tem gente que não pode, Jesus não pode curar uma dor de barriga, que ele já bota na internet. Já faz um cartão, conferencista, curas e milagres. Sabe, meus irmãos, a gente ri para não chorar. Mas aqueles homens insistiram. Aquele que me disse, olha, você não pode carregar. Não, mas ele disse que eu carregasse. Glória a Deus. E aí depois nós vamos encontrar aquele homem. Olha, eu não quero saber, eu não conhecer o nome dele, só estou fazendo o que ele mandou. Eu estava 38 anos aleijado. Vocês nunca fizeram nada por mim. Ele chegou lá, mandou me levantar e eu estou de pé. Depois Jesus o encontra lá no templo. Ele disse, Jesus chama ele e disse, vem cá, meu amigo. Só olha, você tenha cuidado. Você está falando demais. Aí ele identificou Jesus, que era Jesus que o tinha curado. Aí não teve jeito, saiu espalhando a notícia. Foi Jesus mesmo que me curou. Agora eu sei o nome dele, então agora eu vou falar. Glória a Deus. Se você já sabe que foi ele que te curou, que te salvou, que te libertou, então fale. Diga para quem está ao seu lado, fale, meu irmão, foi ele. Oh, glória a Deus. Por isso, meus irmãos, que a divulgação do Evangelho é extraordinária, não é verdade? Mas tem um segundo aspecto que o Senhor tocou no meu coração e trouxe isso muito forte ao meu coração, e é o que eu julgo relevante quanto à extraordinária divulgação do Evangelho, é que a ordem imperativa, há uma ordem imperativa e uma desobediência, irmãos, incompreensível. Glória a Deus, isso é coisa do Espírito Santo. Há uma ordem imperativa, porque proclamar o Evangelho, divulgar o Evangelho, pregar o Evangelho, não é opcional, é uma ordem. Veja Marcos capítulo 16, versículo 15, e veja o 20 também. E disse-lhes, a igreja pode até ler comigo, que já sabe de cor, 1, 2, 3, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Dê um amém bem bonito para Jesus. A ordem imperativa, ide. Se você sentir, vá. Se der, vá. Não estou esperando me aposentar para ir. Não, ele está dizendo, vá. E quem se lembra de Atos 1 e 8, aquele versículo tão conhecido? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e aí ser-me-eis testemunhas, arautos, né? Divulgadores do Evangelho, tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Glória a Deus.
Levante sua mão, porque não foi você que escolheu o Senhor, foi Ele que te escolheu e te nomeou para que você vá e dê fruto mesmo. Como está ali em João, né? 15:16, tão conhecido esse versículo. Meus irmãos, hoje a contradição, eu diria que ela reside no fato de que os discípulos de Jesus receberam a ordem imperativa, e não estão obedecendo a ordem dele. Então hoje há vamos dizer assim, enquanto que havia uma desobediência que era compreensível, porque Jesus disse, olha, não diga nada a ninguém. Essa desobediência aqui é incompreensível. Se há uma ordem dele, se ele nos mandou ir, se ele nos mandou pregar, então não há razão para nós não irmos. Não há razão para que não nos tornemos testemunhas de Jesus, pregadores e pregadores do Evangelho. A questão é incompreensível pelo fato de que nós não estamos fazendo o que deveríamos fazer. Não estamos pregando efetivamente o quanto mais poderíamos pregar, glória a Deus, e evangelizando muito mais do que estamos evangelizando. Eu lembro-me de um tempo que a nossa igreja, nós tínhamos programações aos domingos, que era uma programação, pelo menos na minha época de juventude, nessa cidade, nos 4 quadrantes dessa cidade, nós nos reuníamos para o evangelismo pessoal. Marcava, me lembro muitas vezes, congregação do Padre Andrade, Cachoeirinha antigamente, pequenininha, chegávamos lá, né, pastor Souza, chegávamos lá, aquela equipe de jovens que vinha de tudo que é de congregação, de manhã, cedo, todo mundo em jejum, glória a Deus. Todo mundo já sabia que não tinha café, só que você vem em consagração. E aí o pessoal entrava numa oração, depois das 7, 8, quando dava 9 horas, aí dividia as equipes de 2 em 2, de 3 em 3, quem tinha mais experiência, quem ia à frente, quem tinha menos ficava ali observando e orando, e a gente saía de porta em porta. A gente varria o Padre Andrade de ponta a ponta, 100 e tantos jovens, 200. Aí quando a gente vinha só a graça, já 11 horas, porque tinha um almoço. Tinha um almoço para todo mundo. Não teve nenhuma minha aqui, os irmãos sabem como era bom. Agora, meus irmãos, rapazes e moças, aquilo para nós era uma festa. E depois do almoço, aí tinha testemunho, dava assim umas 3 horas, aí voltava para aqueles cultos campais. E aí era a hora de eu tocar o meu sax, às vezes o acordeon, e tinha conjunto, tinha tudo. A gente só voltava no final, 4, 5 horas da tarde, correndo para ir para o culto à noite, para poder entrar com a caravana da campanha. É o novo, mas diga assim, mas funcionava. Pode quem quiser falar da Santa Assembleia, mas funciona assim. Hoje tem gente que para sair de casa para vir para um culto, meu irmão, você tem que adular. E agora com culto presencial, só Jesus na causa. Ou com culto online, né? Quem está entendendo a mensagem diz amém. Amém. Então a desobediência é incompreensível, sabe, meus irmãos, a hora passa rapidamente. O mestre, ele disse, vocês vão ser minhas testemunhas. E aí isso me fez lembrar, são muitos textos, mas eu me lembrei de alguns. Um clássico é Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 19 e 20. Quando Pedro, glória a Deus, e João sai da prisão, depois da cura do paralítico lá na Porta Formosa, os irmãos se lembram, né? Todo aquele embate. Aí veja o que é que diz o texto. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram, julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos. Vamos levantar as mãos para dizer a última parte. Porque não podemos deixar de falar do que temos.
É isso que nós estamos intencionalmente fazendo com a igreja. Você tem que ouvir alguma coisa e ver alguma coisa para poder falar. Muita gente não está falando porque não está vendo nada e nem está ouvindo nada. Creu num evangelho que na verdade, e ele ficou ali, na lição de domingo, falamos de alguns irmãos que eles não crescem. Meus irmãos, e aí lembrei-me do texto também, conhecidíssimo de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, Paulo instrui a Timóteo, olha as palavras de Paulo, meus irmãos, isso está muito entrelaçado. Olha, Timóteo, eu quero dizer a você, que você pregue a palavra, e instes a tempo e fora de tempo, redarguir é corrigir com firmeza, né? Repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Meus irmãos, o Senhor está nos ensinando e a gente aprende com aqueles dois cegos muitas coisas, sabe? A gente tem que aprender a divulgar o milagre, primeiramente o milagre que Ele fez em nós. Afinal, a boa notícia do Evangelho é essa vida nova que Ele gerou nos nossos corações. Eu gosto muito do texto de Gálatas, desculpe, capítulo 6, não sei se o versículo 3, 4 ou 5, o capítulo é grande, mas Paulo diz assim, sabe o que é que importa? Não é a circuncisão, nem a circuncisão. O que importa mesmo é a nova criação. Fale sobre isso, que vocês nasceram de novo, glória a Deus. Vocês foram criados em Jesus Cristo, glória a Deus. E quando Paulo diz o que importa mesmo é a nova criação. Não é você que circuncidou, se não circuncidou, o que importa é ser nova criação. Então, vamos levantar as mãos. Quantos não querem perder mais nem um minuto, irmão? Perder mais tempo, nem oportunidade. Vamos testemunhar da salvação de Jesus. Diga-se comigo, a ordem é imperativa. E desobedecer não vale a pena. A desobediência é incompreensível. Essa foi a palavra do Espírito Santo ao meu coração. Há um terceiro aspecto, esse já é o penúltimo, terceiro aspecto relevante quanto à extraordinária divulgação do Evangelho, que o Evangelho, irmãos, pregado com poder, implica numa divulgação espontânea. Glória a Deus. Você não precisa forçar nada. A divulgação é espontânea. Às vezes você não fala quase nada, e Jesus opera, não é quase tudo, Ele faz é tudo mesmo. Tem reuniões que não deu nem para pregar um sermão, porque não foi possível pregar. Deus fez coisas grandiosas, maravilhosas. Eu já vi momentos gloriosos no evangelismo, em tantas oportunidades, em que a pregação não passou de 20 minutos, e os milagres acontecendo, Jesus fazendo coisas extraordinárias. Meus irmãos, o evangelho pregado com poder implica numa divulgação espontânea. Vamos ver isso na Bíblia rapidamente. Veja Lucas capítulo 5, versículo 12 a 15. E aqui você vai se deparar com a parte do que já falamos. Lucas 5, 12 a 15. E aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto, rogou-lhe dizendo, Senhor, se quiseres, bem pode limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E o que foi que Jesus disse? Ele ordenou que a ninguém dissesse. E o irmão acha que adiantou alguma coisa? Mas ele disse assim, vai, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação, o que Moisés determinou para que ele sirva de testemunho. Porém, a sua fama se propagava ainda mais. Você acha que aquele leproso se calou? Já juntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Isso me fez pensar sobre a cura do filho da viúva de Naim, aquele filho único. Nós sabemos que depois que ele cura aquele moço, que ele se levanta, a mãe chorando, aquele cortejo fúnebre,
E a sorte daquela mulher, e Deus programou tudo, é que se havia um cortejo fúnebre, vinha um cortejo cheio de alegria, que era Jesus com seus discípulos. Enquanto ele saiu da cidade, Jesus entrava, o encontro das duas multidões. Eu preguei um dia essa mensagem, as duas multidões, é uma mensagem maravilhosa. Os pregadores vão se virar, Jesus vai falar muito com vocês. É exatamente esse encontro. E quando Jesus cura o moço, alguém grita: o grande profeta se levantou entre nós. Claro, estava com 400 anos que não levantava profeta. E Jesus principia ali os seus milagres, meus irmãos. E depois daquele evento, a divulgação do Evangelho toma asas. Veja Lucas 7,17, o que é que está escrito? E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. E aí os textos vão vindo no nosso coração, os pregadores da palavra, os estudiosos da palavra. Eu me lembrei ali de Paulo, lá em Listra e Derbe, né? São cidades ali, Caônia. Depois que eles chegaram ali, tinha um homem aleijado dos pés, no outro texto diz leso dos pés, e Paulo viu que ele tinha fé e mandou o homem andar direito. E foi um rebuliço na cidade. E aí de repente disseram: não, os deuses desceram. Aí olharam assim para Barnabé e disseram: então pronto, Barnabé é o Júpiter. Não, Paulo é o que fala mais, é Mercúrio. Meu irmão, foi um rebuliço nessa cidade tão grande. E vocês vão encontrar uma história incrível aí. Depois você já encontra Paulo lá em Tessalônica, em Bereia. Veja Atos 17, 6, a parte B. Estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram aqui também. Meus irmãos, a mensagem do Evangelho, a divulgação do Evangelho é extraordinária. E ela precisa alvoroçar mais uma vez o mundo mesmo, sabe, meus irmãos? Mas hoje tem um tipo de evangelho que está por aí, estão nos palácios, que estão nas reuniões, que estão nos eventos, que estão nos chás, que estão nos halls, estão nos condomínios. É um negócio fechado, que paga um ingresso e toma um chá. E houve também um evangelhozinho assim, chá de, sabe, irmão? Chá, não é nem de capim para santo bebê, como dizia minha mãe. É aquele chazinho velho desaguado, sabe? Eu vou dizer assim, de boldo, sem açúcar. Ou então uma coisa pior. Eu só sei uma coisa, que esse tipo de evangelho não vai fazer diferença não. Mas quando alguém chegar cheio da graça, do poder do Espírito Santo, as coisas vão mudar em nome de Jesus. Quantos querem mais uma vez convidar Jesus para cooperar conosco enquanto nós estamos pregando, meus irmãos, anunciando o Evangelho? E os sinais vão seguir aqueles que creem. Eles, e diz a Bíblia, e tendo partiram. Pregaram a palavra por toda parte, cooperando com eles o Senhor. E confirmando a palavra com toda sorte de sinais, prodígios e maravilha. O quarto e último aspecto, enquanto os músicos chegam aqui para nós cantarmos o hino 18. O Senhor trouxe ao meu coração um quarto aspecto, meus irmãos, que eu julgo relevante. Eu creio que nós poderíamos pensar aqui uns 15 aspectos, mas eu anotei só 4. Talvez o tempo não foi suficiente. E o quarto é o seguinte: a igreja pode dizer comigo? A extraordinária divulgação do Evangelho causa um impacto transformador na comunidade, na família. Mas é só isso? Não. Esse é só um resumo. Veja como a divulgação do Evangelho. O Evangelho, irmãos, ele causa um impacto. Ele tem um poder de transformação. Ele muda as pessoas. Ele muda as vidas. Ele muda uma cidade. Ele muda um país. Ele muda uma nação. Ele muda o parlamento, ele muda. Veja o que diz o texto de Atos, capítulo 8, versículos 6 a 8. O avivamento lá em Samaria. Logo Samaria, os judeus não se comunicavam, e foi para lá que Filipe foi. Ele disse: eu vou fazer uma obra grande aqui. Não havia comunicação, mas o Evangelho chegou com a sua comunicação extraordinária. Veja Atos 8, 6 a 8. E descendo Filipe, o evangelista, o diácono evangelista lá,
da igreja primitiva, Atos 6. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam a atenção ao que Filipe dizia. Por que prestava atenção? Porque ouviam a palavra, e o que mais? Viam os sinais que ele fazia. E que sinais? Pois que os espíritos imundos saíam de muitos os que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E o que acontecia na cidade? Vou perguntar de novo à igreja para lermos juntos. E o que acontecia na cidade? E havia grande alegria naquela cidade. Por que havia grande alegria? Porque o Evangelho, a divulgação do Evangelho, a proclamação das boas novas do Evangelho, fez um impacto naquela cidade. E depois você vai observando em Atos 8, que até mesmo o homem de maior proeminência na cidade, lá o mago Simão, ele disse: eu queria comprar esse poder. Disse: não está à venda, isso aqui não é compra. Você está pensando, eu queria fazer a mesma coisa que vocês fazem. Não dá, você precisa de um poder diferente do que esse da adivinhação. É o poder de Deus, do Espírito Santo. Quanto é que eu pago? Aí Pedro ficou chateado e disse assim: olha, isso aqui não está à venda não. Ele disse: não, tenha misericórdia de mim, não me condene. Meus irmãos, impactou toda a cidade e havia grande alegria. Você vai lá para Atos capítulo 2 e vai encontrar essa mesma alegria na cidade. Mas como, irmãos, não impactar uma cidade? Se você pode ter certeza, meus irmãos, alguns meses atrás estava acontecendo um avivamento assim lá nos Estados Unidos, e as pessoas começaram a correr para lá, de todo o mundo. A igreja, alguns jovens começaram a orar, e Jesus começou a batizar com o Espírito Santo, e algumas pessoas serem curadas, e todo mundo correu para lá. Será sempre assim, quando a mensagem do Evangelho impactar um lugar, uma cidade, a alegria chega. As resistências do maligno e toda a obra de Satanás é confrontada. A alegria volta ao semblante, ao rosto das pessoas. Porque, meus irmãos, uma pessoa que vive sem desfrutar de alegria é uma pessoa que na verdade está morta em si mesmo. Não tem razão para a sua existência, porque não sabe o que é a alegria. Eu não estou falando daquela alegria que depende do sucesso, dos recursos, da estabilidade financeira. Estou falando de uma alegria que o mundo não pode dar e que também não pode tirar. Eu estou falando da alegria da salvação, da nova criação em Cristo. Oh, glória a Deus! Quem já nasceu de Deus, quem já nasceu do alto, quem já nasceu da água, quem já nasceu do Espírito, pode glorificar a Deus. Meus irmãos, é isso que estamos falando. Então, a extraordinária divulgação do Evangelho, ela causa um impacto transformador na comunidade. E foi transformador mesmo, mas não somente na comunidade, causa também na família. Veja o conhecidíssimo texto de Atos 16. Poderíamos também falar de Áquila, de Priscila. Poderíamos falar de Lídia, que a mensagem do Evangelho, o impacto foi tão grande lá em Filipos, na antiga Grécia, que ali nasceu a igreja na sua casa. E tantas outras narrativas bíblicas nesse contexto, mas eu venho a Atos 16, capítulo 16, versículos 30, 31 e 34, a história do carcereiro de Filipos. Veja como a divulgação da palavra foi um impacto, tocou a família daquele homem, de madrugada. O Evangelho não tem hora não, meu irmão. Olha que coisa linda. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Perguntou a pessoa certa. Paulo já pregava sem mandar, imagine pedindo. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e tua casa.
E lhes pregaram, veja o que diz o texto do versículo 31. E lhes pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua. Porque Paulo já sai da prisão, um terremoto localizado. Os irmãos já pensaram? Hoje lá na China, lá em Taiwan, houve um terremoto terrível. Todas as estruturas da cidade é programada para terremoto. Se aquele terremoto com aquele grau, quase 8 graus na escala Richter, tivesse acontecido, por exemplo, em São Paulo, teria morrido 100 mil pessoas, no mínimo. Lá não morreu nem 200. Acho que não chegou a isso. Talvez já esteja mais, não sei, mas teria sido um desastre sem precedentes. Mas o nosso Deus que nós servimos, Ele mandou um terremoto na cidade de Filipos. Somente na prisão onde estava Paulo e Silas. E o terremoto não destruiu nem a prisão, quebrou só as cadeias. Glória a Deus. E abriu as portas. O carcereiro pensou que ia morrer, queria se matar. Paulo disse: não, nós estamos aqui, ninguém fugiu não. E o que é que eu faço para ser salvo? Você tem que crer no Senhor Jesus. E depois você vai acompanhar no texto que Paulo foi para a casa dele, lavar os vergões, e Paulo pregando, as costas ardendo. Já tinha cantado até meia-noite. Se você quer ver terremoto localizado, cante, ore, ore, cante, cante, ore, ore, cante, que o terremoto vai vir. E diz a palavra do Senhor que depois ainda teve lá uma mesa posta, todo mundo foi batizado. Aí o carcereiro, segundo eu presumo, voltou com Paulo. Disse: agora, meu querido, você vai ter que voltar, porque de manhã eu tenho que prestar conta. Aí Paulo vai lá para a prisão de novo, de manhã manda chamar os homens. Os irmãos já viram essa história como é linda? Aí Paulo disse: não, eu sou um cidadão romano. Não, vocês estão liberados. Não, não é assim que libera um servo de Deus, não. Ninguém vai sair daqui não. Vocês vão ter que se desculpar aqui publicamente. Aí Paulo ficou botando banca, estava com o coração cheio de alegria. Jesus já tinha salvo a casa do carcereiro todinho ali. Um impacto na cidade. Diga assim comigo: o Evangelho é um impacto. O Evangelho pregado com poder impacta a comunidade, impacta a família. Meus irmãos, a divulgação do Evangelho tem um impacto transformador. Quem crê assim, meus irmãos? Transformador na vida das pessoas, sabe, meus irmãos? Que veem, que precisam. E se o Evangelho que estamos pregando não causa esse impacto, ele está carecendo de legitimidade. E o que legitima o Evangelho é o poder de Deus. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Romanos 1,16. Todo crente sabe esse versículo decorado. Quantos creem que o Evangelho de Jesus que nós temos que pregar, estamos pregando, é o Evangelho que vai transformar famílias, que vai transformar comunidades inteiras, que vai tocar as classes sociais em todas as suas dimensões, as autoridades. E eu falo, os pobres, os faccionados, os presos, os oprimidos pelo pecado, as prostitutas, o crime organizado, não importa. O Evangelho é capaz de tocar essas pessoas. E eu digo mais, meus irmãos, só tem uma solução à vista. E ela está com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é esta que aparece? É a igreja. E se a igreja não aparecer com essa mensagem, as coisas não vão mudar. Você pode colocar um policial para cada quarteirão, não vai resolver. Não está resolvendo em canto nenhum do Brasil. Domingo passado, 4 congregações nossas não abriram as portas. Durante vários dias, em uma tarde só de domingo, só em um lugar já 4 pessoas foram assassinadas. Não tinha, as pessoas não conseguiam sair de casa. Os irmãos, só os pastores me ligando: pastor, não vai ser possível, meu irmão, vamos resguardar. E eu não sei se já cessou, melhorou.
as coisas fora de controle, mas eu não tenho dúvida, se a igreja do Senhor se levantar em oração e pregando o evangelho como de fato nós estamos pregando, meus irmãos, eu poderia dizer aqui algumas coisas, vocês não iriam se surpreender. Quantos pastores nós temos hoje, quantos que estão pregando o evangelho hoje, de linha de frente nas comunidades, que outrora estavam lá. Outrora estavam lá, mas agora transformados pelo poder do evangelho. Essa extraordinária notícia, essas extraordinárias boas novas, estão pregando com alegria, com poder e sem medo, meus irmãos. Ele disse: pastor, eu já estou tão acostumado, quando eu escuto o tiro saindo, eu já sei se é 9mm, se é 40, se é de fuzil, se é de 38, até o 32, quando toca, esse ali é um 32zinho, mas mata do mesmo jeito. E o irmão está lá: Jesus vem me guardando, que eu preciso entrar aí para levar o recado do Senhor. Vamos ficar em pé, meus irmãos, vamos fazer uma oração. Quantos concordam comigo que o evangelho tem uma mensagem extraordinária para ser divulgada, meus irmãos? Esta é a mensagem da fé que nós pregamos, glória a Deus. Meus amados irmãos, eu tão empolgado, com tanta coisa para dizer, mas que o Senhor nos habilite a cada dia. Quantos querem ser habilitados por Ele a cada dia, para pregar o evangelho, meus irmãos, com poder, para a salvação? Que o Senhor nos conceda dessa plenitude do seu Espírito Santo, para sermos mensageiros e mensageiras, oh glória a Deus, desta palavra gloriosa que transforma o mais vil e perdido pecador. Nós vamos cantar nessa ocasião. Os meus irmãos vão chegar até aqui, porque em seguida nós vamos adorar o Senhor, nós vamos fazer esta oração. Quem quer receber a oração, vem diante do altar do Senhor. Se alguém estava afastado, se alguém está passando uma luta, venha em nome de Jesus, em nome do Senhor. Pronto. Como é o nome dela? A Claudinha vai já adiar a cirurgia umas 10 vezes, mas agora vai sair, né, Cláudia? Você vai confiando que Jesus vai te dar a vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus irmãos, e depois dessa oração, nós vamos abençoar o pastor Lima Júnior, que está conosco. Cadê o pastor Lima Júnior? Está lá daqui a uns 400 quilômetros no interior do estado. E a sua esposa está muito enferma aqui em Fortaleza. E ele está numa luta tão grande. Nós vamos dar um reforço, abençoar esse servo de Deus, que é filho da casa aqui, viu? Cooperou muito conosco aqui na nossa Secretaria de Missões. Pronto, vamos orar aqui pelo João. Eita, aqui é neto do irmão Rui de Castro, viu? E vou dar um abraço para o meu amigo Maestro Rui de Castro. E aqui está o João, né? João, aniversariando. Quantos anos, João? 8 anos, olha aí. Está animado. Vamos orar, meus irmãos. Quem mais quer ser incluído nesta oração? Nós vamos orar também pelo ofertório. Mas antes, Eliseu, nós vamos cantar esse hino, o hino 18, que a gente demora muito cantar, né? E lembramos dele na escola dominical, não foi? Domingo passado. E nós vamos cantar aqui. O hino no coro diz assim: grata nova, doce nova, vem do alto. Então vamos cantar com alegria. Grata nova, Deus proclama, hoje ao mundo pecador, doce nova revelada lá na cruz do Salvador. Cego desviado homem dos caminhos do Senhor, desconhece e desconfia. Deus é luz, Deus o Deus de amor. Grata nova, olha aí, doce nova, vem dos lábios do
com ofertas e obras mortas, Maravilha. sacrifícios sem valor. Enganado pensa o homem Propiciar seu Criador, meios de salvar-se, inventa, clama e roga em seu favor a supostos mediadores, aí desprezam Deus. Toda a igreja é grata nova, a boa notícia do Evangelho vem do alto, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor, luz divina resplandece. ó Senhor, resplandece a tua luz, mostra ao triste pecador, Senhor, que na cruz estão unidos a justiça e o amor. fala aos corações feridos, mostra-te Deus, Deus Salvador, e sem fim proclamaremos: Deus é luz, Deus é amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Glória a Deus, glória a Deus. A igreja levanta assim a sua mão. Ó Senhor, que alegria podermos ouvir as boas novas mais uma vez. A extraordinária divulgação do Evangelho de Jesus. Ó Senhor, que só é extraordinária porque ela é movida, ó, pela tua voz, pelo teu poder, pela tua intervenção. Ó Senhor, muitas vezes através dos milagres, dos sinais, das maravilhas, Senhor, opera ainda hoje, agora mesmo, o milagre que a tua serva, que o teu servo precisa. Ó Deus, opera ainda hoje o maior de todos os milagres, a salvação do pecador que está perdido, do que está oprimido, Senhor, dos que estão presos em grilhões, nos vícios, no alcoolismo, nas drogas. Ó meu Senhor, Tu és o mesmo. Ó Senhor, que a Tua igreja possa alçar a sua voz bem alto e proclamar que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo liberta, batiza com o Espírito Santo, que Ele breve está voltando. Senhor, opera maravilhosamente, e que a proclamação da Tua palavra através da Tua igreja, Senhor, seja público e notório, ó Deus, e toque a comunidade, e toque as famílias, e toque essa cidade, ó Deus, em cada canto, em cada lugar, de sorte, Senhor, que haja uma transformação poderosa, ó Deus, na consciência, na mente, nos corações, nas atitudes. Transforma, Senhor, opera grandiosamente, ó Deus, através do Teu santo Evangelho. Abençoa minha irmã que vai fazer essa cirurgia. Olha para a Cláudia, Senhor, vai com ela, dá-lhe graça, enche o seu coração de fé para não temer, porque o Senhor vai lhe ajudar em nome de Jesus. Abençoa o João, Senhor, que está aniversariando, ó Deus, que ele cresça no temor da Tua palavra e venha ser uma bênção ali para Mirilene, Pedro Paulo, toda a família,
meu Pai, os demais irmãos e irmãs aqui diante do teu altar, que a tua bênção, Senhor, alcance a todos indistintamente, em nome de Jesus nós oramos, por fé te agradecemos, e a igreja diz amém.